Olá, meus amigos. Eu quero propor novamente um quinto exercício para vocês, né? Um pouco mais complexo que os demais, é, de uma sequência, né? De uma sequência de acionamento sequencial de montagem de flange, né? De uma bucha no flange. Então, essa é uma estação de montagem de flange, né? Onde eu tenho uma bucha que precisa ser prensada no flange. Obedecendo aqui a representação do desenho, precisamos entender que esse triângulozinho negro, ele está representando a fixação do suporte do cilindro que vai alimentar a buchinha, certo? E a gente precisa entender que existe um afastamento entre o apoio, né, a mesa onde é colocado esse flange, para que o eixo, né, o eixo central aqui, consiga fazer o alinhamento correto entre o flange e a bucha. Analisando a sequência de funcionamento, então já foi aqui, já coloquei aqui alguns nomes e algumas tagzinhas para que a gente consiga entender o funcionamento da máquina. Então, a gente precisa entender que essa base ela é móvel, né? Ela é móvel e ela corre em cima de rodízios, né? Então, chegando num certo momento da máquina, essa chapa com essa base precisa ser fixada e alinhada, né? Para que o posicionamento dela fique também de acordo com o posicionamento dessa haste que vai fazer o alinhamento de ambas as peças, certo? Então a gente tem aqui os cilindros que vão alinhar essa base, seja o cilindro A, que são dois, né? Depois eu tenho o cilindro B, que vai fazer a fixação da base. O cilindro C, que vai alimentar a bucha, então eu tenho aqui um magazine de buchas, né? E essa alimentação vai ser automática. A gente está imaginando que a alimentação do flange possa ser de forma manual. É claro que poderia também ser automatizada. Então, o cilindro C vai fazer a alimentação. Após essa alimentação, é preciso que haja um apoio, né, do cilindro aqui de baixo, porque vai haver uma pressão forte para montar, então precisa desse apoio. E depois que acontece esse apoio, o cilindro E vai atuar fazendo com que haja esse alinhamento, né, ó, esse alinhamento entre a bucha e o mancal. Por isso que há esse afastamento, porque em algum momento esse mancal ele pode se deslocar para um dos lados, obedecendo o alinhamento desse cone. Okay? Então, depois que é feito o alinhamento dos dois componentes, né, então é feita a prensagem da bucha. Né? Então, o cilindro aqui de baixo, o cilindro F, ele vai prensar a bucha montando a buchinha no flange. E aí é efetuada toda a operação. Então, eu tenho aqui uma sequência, né, de funcionamento. Essa sequência ela se caracteriza como uma sequência indireta. E como eu não tenho aqui agrupamentos de movimentação dos atuadores de forma sequencial, né? Então o método a ser utilizado seria o método passo a passo. Então eu teria que fazer a divisão de cada passo desse aqui, onde cada passo teria que utilizar um relé ou uma contactora para poder fazer essa atuação, ok? Foi feita aqui uma animação com algumas imagens para a gente entender o funcionamento. Espero que fique claro para vocês. Então eu tenho aqui a máquina em repouso ainda, né, sem nenhum funcionamento. Todos os cilindros estão na posição de repouso. E agora eu vou avançar para que a gente consiga entender o funcionamento da máquina, ok? Vamos lá, então, primeiramente o cilindro A, os dois cilindros eles avançam, fazendo o alinhamento dessa base. Então, eu tenho aqui o cilindro A+, ok? Após isso, eu tenho a fixação da mesa com o movimento do cilindro B-, ele já está expandido, então ele recua para fazer a fixação. Após isso, o cilindro C, ele avança para posicionar a bucha aproximadamente alinhada com o flange, ok? C+. O cilindro D, ele avança para fazer o apoio da mesa, então seria o D+, o cilindro D avança e fica apoiando a mesa. Após isso,
o cilindro E ele desce para fazer o alinhamento da bucha com o flange, ok? Ó. Então precisam estar bem alinhados os componentes para que seja feita a prensagem. Só que nesse momento esse suporte está segurando a bucha, então ele precisa recuar antes disso, né? Então ó, o cilindro B recua, ou melhor, o cilindro C recua, C menos, porque a buchinha aqui já está alinhada, né, com o eixo. Após isso, o cilindro F desce fazendo a prensagem da bucha no flange, ok? Depois disso, o cilindro E recua, né? O cilindro F ainda continua segurando o mancal. Depois o cilindro F sobe, a haste de alinhamento sobe. Depois o F recua, liberando aqui o mancal, ok? Liberando o mancal. Após isso, o cilindro D recua, tirando o apoio da base. Depois, o cilindro B, ele avança, liberando a fixação da base, né, de fixação. Depois disso, os dois cilindros A recuam, liberando a base para que haja um novo ciclo de montagem. Okay? Então, aqui seria a sequência, né, de funcionamento da máquina. Ok, pessoal? Então, eu vou agora para o aplicativo FluidSim para que a gente consiga fazer toda essa automatização lá. Ok? Então, pessoal, continuando aqui com o exercício 5, vamos desenvolver aqui agora a automação no FluidSim. Ok? Então, eu tenho aqui o arranjo elétrico para que a gente entenda como é que funciona o passo a passo, entendendo que isso aqui é um método. Sempre que a gente for se deparar com uma sequência de acionamento eletropneumático que a resolução seja passo a passo, então utiliza-se esse arranjo, ok? Então, deixa eu falar primeiro sobre o primeiro aqui. Então, esse seria o primeiro passo, ok? Então, existem algumas características que a gente tem que observar de forma bem atenta, né? Então, eu tenho aqui o primeiro passo. O primeiro passo, como vocês podem observar, eu tenho aqui o fim de curso que vai acionar o primeiro passo, que seria o A+, ou seja, o primeiro cilindro precisa avançar, ok? Eu tenho aqui nesse arranjo o botão inicial, ou seja, ele vai startar o processo, né, de funcionamento da máquina. E aqui eu preciso obedecer a algumas configurações do método passo a passo. Então eu tenho aqui esse contator, que nesse caso aqui será o primeiro passo, seria o K1, ok? Na nomenclatura do método passo a passo, a gente chama esse cara aqui de KN. Então esse cara aqui é o KN. Esse cara aqui sendo KN, esse próximo aqui seria o selo. Então seria também K1. Esse daqui seria o KN mais 1. Como o KN nesse momento aqui é o K1, então esse cara aqui vai ser o K2. Seria o KN mais 1. Esse K aqui, pessoal, ele precisa ser o K correspondente ao último passo. Ok? Então, se a gente for aqui verificar a sequência de funcionamento da máquina, né? Então, quem vai fazer o último passo seria o A-. Então, se a gente for contar aqui a quantidade de passos, então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse cara aqui seria o K12. Ok? Então, esse cara aqui seria o contato auxiliar normalmente aberto do último contator. Então, seria o K12. Ok? Vamos analisar agora aqui o arranjo seguinte, do segundo passo. Analisando aqui o segundo passo, então esse cara aqui seria KN também. Só que como ele é o segundo, então vai ser KN, ou melhor, vai ser K2, né?
Então, esse cara aqui vai ser K2. Vou colocar, organizar aqui. Então, esse cara aqui vai ser o K2. Esse cara aqui é o Kn mais 1. Então, se esse cara aqui é K2, então esse próximo aqui vai ser K3. Esse próximo aqui vai ser o Kn menos 1. Ora, se eu tenho aqui o K2, K2 menos 1 vai ser igual a K1. Então, eu tenho aqui K1. Esse cara aqui vai ser o selo. Então, vai ser K2. E esse aqui seria o fim de curso responsável pelo segundo passo, que seria o B-. Então, aqui seria FC B-. Ok? Então, aqui seria a configuração do arranjo do segundo passo. Esse aqui, pessoal, seria o último passo da sequência, ou seja, o passo que vai fazer o A recuar. Então, vamos fazer a configuração. Então, esse cara aqui seria o K12, não é isso? O K12. Esse cara aqui é um contato auxiliar normalmente fechado do primeiro contator. Se eu tenho aqui no primeiro arranjo, esse cara aqui é o K12, que seria o último contator, esse cara aqui vai ser o primeiro. Então ele vai ser quem? Ele vai ser K1. Então essa seria a regra. Aqui vai ser K1. E esse cara aqui vai ser o Kn menos 1. Quem é Kn nesse momento? 12, né? Então, Kn menos 1, então eu vou ter aqui K11. Esse cara aqui ele vai fazer o selo da contactora, né? Ou do relé. Então, se esse cara aqui é K12, Kn aqui também é K12. E, por final, o fim de curso que vai fazer a atuação do último passo, que seria o A-. Então, esse cara aqui vai ser o FC A-. Ok? Existe uma particularidade aqui nesse último passo que ele tem um reset. Então, é necessário utilizar um botão reset para fazer com que esse contato de K12 ele feche para poder habilitar o acionamento do botão de início. Ok? Ok? Então, feita essa configuração, eu vou agora montar toda a sequência de acordo com os passos, de acordo com o arranjo necessário. Então, eu vou trazer esse cara para cá e vou começar a montar esse arranjo. Ok? Lembrando que, como é passo a passo, então eu preciso copiar esse elemento 12 vezes. Né? Então, eu vou aqui copiar, okay? Vou organizando aqui. Copiar aqui novamente. Fica para facilitar a montagem, né? Então eu vou copiando tudo. Então já que já tem 5 passos, eu vou copiar mais 4. Passar um pouco isso para o lado. Passar um pouco mais. Ok, então eu vou ter aqui agora 9 passos, então eu preciso de mais 3. Então, vou copiar aqui mais 3 passos. Ok, pessoal? Tem que deletar isso aqui porque já tem um último aqui. Então, eu vou puxar isso para cá. Ok? A sequência utilizada aqui vai ser a mesma sequência especificada na sequência lógica da atuação. Então, eu vou ter que agora renomear todos os fins de curso nessa mesma sequência. Então, eu tenho aqui o F fim de curso A+, fim de curso B-. Então, esse aqui vai ser fim de curso C+. C+. Aqui, esse próximo vai ser o D+.
é mais, C menos, ok? F mais, E menos, E menos, F menos, o próximo D menos, B mais, e por final, o fim de curso A menos, ok? Então vamos agora fazer aqui a sequência do Kn mais 1. Então se eu tenho aqui K1, Kn mais 1, K2. Então eu tenho aqui K3, o próximo aqui vai ser K4. Na verdade, pessoal, isso aqui é uma sequência. Ó. Então o próximo aqui vai ser 5. Não precisa nem raciocinar muito não. É só seguir a sequência. Aqui vai ser o 8. 10, 11, 12 e aqui vai ser o primeiro. Ok? Vamos para cá agora. Então tem aqui o Kn. Kn aqui seria K1, K2, K3. Então também é uma sequência. 4, 5, K6, K7, K8, K9, K10, K11 e K12. Ok? Preciso também fazer a configuração do Kn-1. Ou seja, se eu tenho aqui o K2, o Kn-1 vai ser K1. Então aqui também é uma sequência. Se eu tenho K1 aqui, então o próximo vai ser K2. Novamente uma sequência. Ó. K3, K6, K7, K8, 9, 10 e K11. Ok? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Ok. Vamos colocar aqui agora a alimentação. Então tem aqui 24 volts, 0 volt. Ok? Preciso também de um contato auxiliar aberto e uma válvula solenoide. Ok. Então vou fazer aqui a ligação. Okay. Interligar todos os negativos aqui. Seria o A2 da contactor ou do relé.
Ok? Fazer a ligação agora do positivo. Ok? Fazer um teste aqui para ver se não tem nada duplicado. Vamos fazer aqui agora a configuração do selo, né, pessoal? Do selo do relé ou da contactora. Então, esse cara aqui é o K1, eu preciso do selo de K1, K2, o selo de K2 e assim sucessivamente. Então, esse daqui vai ser K3, K4, né? Então, vai ser também uma sequência. K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11 e final K12. Ok? Ok, tá ok. E vamos fazer agora a parte de acionamento. Eu vou puxar esses componentes para o lado e aqui eu preciso fazer a parte de acionamento. Inclusive eu vou fazer até aqui do lado para não ficar tão longe, tão tumultuado. Então aqui eu preciso da alimentação também de 24 volts. Então, vou copiar ele aqui. Preciso do negativo. Como é uma sequência, eu vou copiar isso aqui também. Ok? Preciso copiar isso aqui 12 vezes também. Vamos fazer aqui também as ligações. O mouse não está ajudando. Ok. Lembrando, pessoal, que essa parte aqui também é uma sequência. Então, não precisa também ter tanta preocupação. Então, aqui eu preciso renomear com a sequência das contactoras, seria K1 e os demais na mesma sequência. Então, tem aqui agora K2,
K3 e assim sucessivamente. Ok? Então, percebam que o método passo a passo, obedecendo os critérios do método, não tem tanto problema, ok? Então, gravando e mentalizando aqueles 3 arranjos que eu mostrei há um tempinho aqui atrás, então a gente consegue resolver qualquer tipo de sequência passo a passo, ok? K9, meu mouse não está muito bom. K10, K11 e K12, ok? A parte de acionamento aqui vai obedecer também a mesma sequência, ok? Então, eu venho com ela para cá, para a gente ter ela como referência, ok? Então, esse cara aqui primeiro aqui vai ser o A+, aqui o B-, ok, pessoal? Então, não tem como errar aqui, é só seguir a sequência. C+, D+, E+, C-, F+, E-, F-, D-, B+, e por final A-. Vou minimizar um pouco aqui, certo? Vamos fazer aqui, pessoal, a configuração agora dos fins de curso de acordo com a sequência. Então, vou puxar a sequência para cá para a gente ter uma ideia de como vai funcionar. Vamos lá. Então, vamos raciocinar aqui um pouco. Quando eu aperto o botão início, o cilindro A ele avança, ok? Quando o cilindro A avançar, ele precisa recuar B. Então, eu preciso colocar aqui no final do fim de curso, no final do curso do cilindro A, o fim de curso que avança, que recua B. Então, eu vou colocar primeiramente só em um aqui, depois eu coloco no segundo. Então, eu vou colocar aqui no final dele, fim de curso B-, na posição 100. Quando o cilindro A avança, ele recua B. Então, B ele vai recuar. Quando ele recuar, vamos verificar aqui a sequência, ele precisa avançar C. Ok, ó. Ele precisa avançar C. Então, ele recua. Então, no ponto inicial dele, posição inicial, ele tem que avançar C. Então, vai ser fim de curso C+, na posição 00. Ele recua, avança C. Cilindro C avançando, ele precisa avançar D. Então, vem aqui no cilindro C, no final dele, fim de curso D+. Então, ele avança D, na posição 100 também. O cilindro D avançando, ele precisa avançar E. Então, no cilindro D, no final, FC é mais, na posição 100 também. Então, o cilindro D avançando, ele precisa avançar E. O cilindro E, ele precisa avançar para alinhar a bucha. Só que o cilindro E, ele avança, mas ele manda C recuar. Então, o cilindro E, no final, fim de curso, C-, na posição 100. Ok? Então,
C volta. Ok? C volta. Quando o cilindro C voltar, ele precisa avançar F. Então, quando ele voltar na posição 0, F mais na posição 0. Ok? Então, o F precisa avançar. O cilindro F avançando, ele precisa recuar E. Então, quando o F avançar, ele precisa recuar E. Então, vai ser o E- na posição 100 do cilindro F, né? Então, o cilindro F aqui, ele vai recuar E. Quando o cilindro E recuar, ele precisa recuar F. Então, aqui no cilindro E, no ponto inicial, ele vai recuar F. Então, precisa ser FC F- na posição 0. Okay? Quando o F voltar, ele precisa recuar o D. Certo? Então, aqui no cilindro F, ele precisa recuar D. Vai ser o D- na posição 0 do atuador F. Ok? Então, o cilindro D recua. Quando o cilindro D recuar, ele precisa avançar B. Então, D recuando, ele precisa avançar B, na posição 0 também. Ok? E quando o cilindro B, ele avançar, ele precisa recuar A. Então, vem aqui no cilindro B, quando ele ficar na posição totalmente estendido, ele precisa recuar A. No final, posição 100. Ok? Quando o cilindro A recuar, então ele vai ter o processo aí, um processo automático, que a gente poderia colocar em 2 modos de acionamento, que seria automático ou manual, mas quando ele recua, ele fica no ponto de acionar novamente. Então esse cara aqui vai ser, quando o cilindro A recuar, então ele vai ter que acionar o fim de curso A+, né? Na posição 0. Ok. Então, vamos agora fazer um teste. Ver se está tudo ok. Ok, pessoal? Então, agora vamos fazer agora uma simulação. Então, eu vou clicar aqui no Play, para que ele possa acionar aqui toda a parte pneumática. E eu vou agora dar um reset e depois acionar o S1 para startar todo o processo de funcionamento da máquina. Ok? Então, a velocidade ficou muito rápida. Eu vou diminuir a simulação. Vou colocar aqui uma simulação de 1 para 10. Vai ficar bem lento, mas é para que vocês consigam entender realmente o funcionamento da máquina em relação à sequência, ok? Então, deixa eu colocar a sequência aqui para a gente acompanhar. Vou clicar aqui novamente na simulação, ok? E vamos acompanhar aí passo a passo, certo? Ó, então, vou dar o reset e o início. Então, lá, ó, cilindro A avança, depois o B recua, cilindro C avança, cilindro D avança, cilindro E avança, para guiar, o C recua, o F desce para prensar, o E sobe, liberar o alinhamento, o F recua, o D de apoio recua, o B avança e o cilindro A recua. Ok? Então a sequência está realmente como a gente planejou, né? Então foi desenvolvida aqui toda a parte de acionamento dos solenoides, né? Obedecendo a mesma sequência lógica do passo a passo. Ok?
sequência de funcionamento da máquina. Aqui foi montado todo o arranjo também de acordo com a sequência. Ok, ó. De acordo com a sequência. Ok? Espero que vocês tenham gostado do exemplo. Fiquem atentos no canal, porque há muitos exemplos ainda para ser repassado para vocês. Vou colocar também alguns acionamentos por CLP, pelo FluidSim ou pelo CAD-Simu, obedecendo a mesma metodologia de acionamentos sequenciais de método cascata e método passo a passo. Um abraço a todos. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Tem muita coisa boa para ser repassado para vocês, pessoal.